Legal, legal. Parabéns por vocês terem chegado até aqui. Isso mostra que vocês são pessoas que não vão tremer quando observarem alterações do fluxo da vertebral. Nessa aula, nós vamos falar sobre classificação ou estágios do roubo da subclávia, tipo de onda espectral e grau de estenose da subclávia. Nas aulas anteriores, nós vimos como classificar as ondas 1 a 4 e 5 e 6, e que é uma classificação que funciona de uma forma bastante didática. E nesta fase, nós vamos aumentar o desafio, porque você vai saber quais lesões de subclávia causam as ondas de 1 a 6. Será que para inverter o fluxo da vertebral nós precisamos ter oclusão da subclávia? E quanto de estenose de subclávia nós precisamos ter para aparecer a primeira alteração de fluxo da vertebral, ou seja, a onda do tipo 1? Você vai conseguir responder estas perguntas no término da nossa aula, sem ter que ficar 3 meses buscando essas informações. E se não bastasse isso, você vai saber que as ondas de 1 a 6 podem ser agrupadas em 3 categorias e que isso ajuda muito na hora de fazer o seu exame. Nós já sabemos que as alterações de fluxo da artéria subclávia perturbam o fluxo da artéria vertebral. Quanto maior a estenose, maior as alterações. Por isso, há uma correlação entre o grau de estenose da subclávia com o nível de alteração de fluxo da vertebral e, assim, as alterações da análise espectral. Desta forma, com estenose de 50% do ósseo da subclávia, nós observamos que 56% das vertebrais têm inversão da sístole e da diástole. Agora, se a estenose aumenta para 80%, nós observamos que 65% das vertebrais têm inversão da sístole e da diástole. Ou seja, passando de 50% para 80% de estenose, nós temos uma progressão de inversão total de 56 para 65. Fica claro que não é uma correlação linear entre o grau da estenose e o comprometimento de fluxo da vertebral. Outros estudos trazem as seguintes informações que são importantes entre a estenose da subclávia e as alterações de fluxo observadas na vertebral. As ondas espectrais do tipo 1 correspondem a uma estenose da subclávia entre 38% e 52%. As ondas do tipo 2 correspondem a uma estenose de subclávia entre 35% e 75%. Ondas do tipo 3 a uma estenose entre 62% e 82%. Já as ondas espectrais do tipo 4 correspondem a uma estenose da subclávia entre 71% e 85%. Portanto, estes números mostram que cada tipo de onda espectral da artéria vertebral tem uma faixa de possibilidade de estenose da subclávia. Agora, o mesmo grau de estenose da subclávia pode gerar mais de um tipo de onda na vertebral. Por exemplo, 38% de estenose de ósseo de subclávia pode levar às ondas do tipo 1 ou 2. Portanto, não temos uma correlação perfeita, apenas uma correlação moderada entre o grau de estenose da subclávia e o comprometimento de fluxo da artéria vertebral. E por que existe essa diferença? Estes resultados são de estudos com vários pacientes. Enquanto um paciente com uma estenose de 38% pode apresentar ondas do tipo 1, o outro paciente com 38% de estenose pode apresentar ondas do tipo 2. Agora, de novo, por que dessa diferença? Isso ocorre por presença de colaterais. Elas levam fluxo para a subclávia sem passar pelo ósseo e não comprometem de forma tão intensa o fluxo para a artéria vertebral. Isso explica o porquê 10% dos pacientes com fluxo reverso da vertebral não têm diferença de pressão arterial entre os lados, assim como em 17% dos pacientes com desaceleração médio-sistólica tem a subclávia ocluída. Agora, falando da classificação do roubo da subclávia. Estas alterações da análise espectral da vertebral nos permitem uma classificação em estágios, que nós chamamos de estágios 1, 2 e 3. E nós vamos falar de cada um desses estágios. Primeiro com o estágio 1. O que é o estágio 1? Chamado também de pré-roubo, ou seja, não tem roubo ainda. Corresponde às ondas espectrais do tipo 1 a 3, portanto ainda sem inversão de fluxo da artéria vertebral. Alguns autores chamam o estágio 1 de roubo oculto, no entanto não é o melhor termo, porque usamos o termo roubo quando há inversão parcial ou total do fluxo da vertebral. E nesta situação, no estágio 1, apesar da diminuição do volume de sangue circulando pela artéria vertebral, por perda do platô, ainda não temos inversão do fluxo.
Vamos passar para o estágio 2. O que é o estágio 2? Ele também é chamado de roubo parcial ou fluxo bidirecional. Tem este nome porque temos inversão do fluxo da sístole e sem inversão do fluxo da diástole. Nesta fase, nós observamos as ondas do tipo 4 e tipo 5, ou seja, com inversão parcial ou total da sístole. Passamos, então, para o estágio 3, o último estágio. O estágio 3 é o roubo completo, com inversão do fluxo tanto da sístole como da diástole. Muito bem, você é feliz por saber o que eu vou te falar agora. Então pega seu caderno e anota essas informações. Com 50% de estenose da subclávia, nós temos aproximadamente 50% das vertebrais com fluxo totalmente invertido. Pelo menos 35% de estenose subclávia é necessária para nós termos a primeira mudança de onda da vertebral e que uma mesma estenose pode gerar ondas vertebrais diferentes em pacientes diferentes. Além disso, agora que você sabe que o estágio 1 não tem inversão de fluxo, que o estágio 2 tem inversão parcial do fluxo e o estágio 3 tem inversão total do fluxo. Na próxima aula, não fique de fora. Para você que achou que aqui era só teoria, eu vou passar as recomendações que você deve seguir no primeiro segundo que você observar uma vertebral com um fluxo minimamente alterado. Um abraço a todos e até lá!